O Irã colocou em jogo sua última carta no Estreito de Hormuz, a mineração da rota marítima. Dentro dessa estratégia de alto risco, pelo menos 12 minas Limpet, Mahan 3 e Mahan 7 foram lançadas na região. Teherã acreditava estar executando um plano quase perfeito. No início, esse plano parecia funcionar, mas o poder de fogo levado por Washington para o teatro de operações era suficiente para transformar até o pior cenário iraniano em algo pequeno diante do que viria em seguida. A máquina militar dos Estados Unidos, operando em ritmo máximo, abriu uma tempestade de bombardeios aéreos que rasgou o céu sobre o Golfo. Os lendários A-10 Warthog, com seus canhões de 30 mm, castigaram as águas escuras do Estreito de Hormuz, enquanto a tentativa iraniana de sufocar a economia global começava a afundar junto com suas próprias minas. Na véspera, uma movimentação havia mudado o destino da passagem marítima. Os militares norte-americanos sabiam que não poderiam controlar a região apenas com operações aéreas. Por isso, decidiram surpreender o Irã com uma resposta assimétrica vinda diretamente da superfície do mar. Em uma declaração oficial a Reuters, feita no fim daquela fase operacional, o porta-voz do Pentágono, Tim Hawkins, confirmou pela primeira vez que barcos-drones não tripulados estavam patrulhando o Estreito de Hormuz durante a Operação Epic Fury. Os Estados Unidos haviam enviado lanchas robóticas para o Golfo. Para muitos especialistas, essa decisão já deveria ter sido tomada havia muito tempo. O novo elemento no tabuleiro era o Gark, uma lancha autônoma de 5 metros, produzida pela Black Sea Technologies, empresa sediada em Maryland. Essas embarcações conseguem navegar de forma totalmente autônoma e acumularam mais de 450 horas de patrulha durante a operação. Também podem percorrer mais de 4.000 quilômetros em missão prolongada. Sua função principal era vigilância e alerta antecipado. Mas, se necessário, também poderiam ser usadas como veículos de ataque suicida contra as lanchas rápidas iranianas. No início do conflito, o Irã havia atacado petroleiros 2 vezes com drones navais. Washington foi criticado por reagir lentamente a essa ameaça assimétrica. Com a entrada dessas embarcações autônomas, porém, os Estados Unidos finalmente começaram a jogar o mesmo tipo de jogo. Enquanto esse novo escudo robótico surgia na superfície do mar, o golpe realmente devastador estava prestes a vir do céu. Quando a crise entrou em sua fase mais crítica, Trump autorizou o ataque decisivo para reabrir de vez o Estreito de Hormuz. A preparação dessa ordem fazia parte de um plano gigantesco. Os Estados Unidos lançaram uma das operações de bombardeio aéreo mais pesadas e amplas de sua história recente. Em poucas horas, a capacidade do Irã de bloquear o estreito começou a desmoronar. Aquilo já não era apenas uma história de guerra, era um ponto de virada para a segurança energética global, porque Donald Trump precisava de alguma forma devolver o Estreito de Hormuz à logística internacional. Um silêncio profundo dominava a costa iraniana do estreito, mas era o silêncio antes da tempestade. Naquele momento, bombardeiros norte-americanos já seguiam em direção às instalações subterrâneas mais protegidas do Irã. O alvo era claro: silos de mísseis e depósitos de armas da Guarda Revolucionária Islâmica, escondidos no interior de encostas montanhosas. Não eram instalações comuns. Haviam sido construídas ao longo de décadas, reforçadas com camadas espessas de concreto e rocha. Bombas convencionais dificilmente conseguiriam destruí-las. Mas a arma usada naquela noite não era convencional. A GBU-72 Advanced 5K Penetrator, uma bomba anti-bunker de nova geração desenvolvida pela Força Aérea dos Estados Unidos, entrou em cena. Com cerca de 2.270 quilos, equipada com sistemas de orientação por GPS e navegação inercial, ela pode atingir o alvo com precisão de poucos metros, de dia ou de noite, mesmo sob nuvens, fumaça ou baixa visibilidade. Essa vantagem foi decisiva naquela área de alto risco no Estreito de Hormuz. A GBU-72 oferecia uma combinação rara: poder suficiente para romper estruturas profundas e flexibilidade para ser empregada em ataques de precisão. Várias bombas desse tipo foram lançadas contra alvos fortificados na margem norte do estreito. Eram cavernas subterrâneas usadas pelo Irã para armazenar mísseis de cruzeiro antinavio. Ali estavam escondidos sistemas como Nur, Ghader e Abu Madi, mísseis capazes de voar rente ao mar para atingir navios.
O Nur, versão iraniana do míssil chinês C-802, tem alcance entre 120 e 170 quilômetros. O Ghader, uma versão modernizada do Nur, pode cobrir uma grande parte do estreito com alcance entre 200 e 300 quilômetros. O Abu Mahdi é o mais perigoso dos três. Com alcance superior a 1.000 quilômetros, pode ameaçar embarcações até no Golfo de Omã. Esses ativos militares, no entanto, foram esmagados sob o peso dos ataques aéreos norte-americanos. Lançadores móveis, relés de radar e pontos de apoio de inteligência também entraram na lista de alvos. Depois de lançada de grande altitude, a GBU-72 acelerava usando energia cinética e atingia a estrutura fortificada. Seu corpo espesso de aço atravessava concreto e rocha. A bomba tem capacidade para penetrar mais de 60 metros de solo ou mais de 20 metros de concreto reforçado. Graças ao espoleta de retardo, ela só explodia depois de entrar profundamente no alvo. A onda de choque destruía as estruturas subterrâneas por dentro. Em uma única noite, parte da infraestrutura que o Irã havia construído durante décadas virou escombros. O comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, foi direto na avaliação. A capacidade iraniana de ameaçar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz havia sido severamente enfraquecida. Segundo ele, o estoque de mísseis iranianos foi reduzido em 90%. Suas frotas ficaram paralisadas. Foi uma revolução militar concentrada em uma única noite, e a GBU-72 entrou para a história ao ser empregada pela primeira vez em combate real. Mas, para Washington, isso ainda não bastava para devolver segurança ao Estreito de Hormuz. Mesmo com silos subterrâneos e plataformas de lançamento destruídos, ainda havia ameaças circulando sobre a superfície, pequenas, rápidas e extremamente letais. Pouco depois da estreia da GBU-72 em combate, os Estados Unidos anunciaram a segunda etapa. Durante uma coletiva no Pentágono, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general da Força Aérea Dan Kane, destacou o novo elemento central da operação, o A-10 Thunderbolt II, conhecido no mundo inteiro como Warthog. Criado na década de 1970, esse avião recebeu uma missão crítica no Estreito de Hormuz. Os alvos da segunda fase eram as lanchas rápidas ligadas à Guarda Revolucionária. Pequenas, ágeis e perigosas, elas operavam em tática de enxame. Dezenas de embarcações podiam atacar simultaneamente um petroleiro por diferentes ângulos. Os ataques aconteciam a curta distância contra navios comerciais que cruzavam o estreito, especialmente petroleiros. O A-10 era a arma ideal contra esse tipo de ameaça marítima assimétrica. No centro da aeronave está o canhão rotativo GAU-8 Avenger, de 7 canos e calibre 30 mm. Ele pode disparar até 3.900 tiros por minuto. Seus projéteis perfurantes conseguem despedaçar uma lancha rápida em poucos segundos. Mas a verdadeira força do A-10 não está apenas no canhão. Sua característica mais importante é a capacidade de voar baixo e devagar. Ele se move quase no ritmo de uma aeronave a hélice, não de um jato de alta velocidade. Isso permite patrulhar a área por horas, observar o movimento no mar e atacar no momento exato. Além disso, pode carregar mísseis AGM-65 Maverick e foguetes como armamento secundário. Na prática, o A-10 funciona ao mesmo tempo como plataforma de vigilância de longa permanência e máquina de combate pronta para abrir fogo imediatamente. Segundo o CENTCOM, os A-10 usaram essas capacidades para caçar e destruir embarcações iranianas no Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, helicópteros de ataque AH-64 e Apache operavam em coordenação total com os Warthog, usando mísseis Hellfire e canhões de 30 mm para eliminar ameaças móveis próximas à costa. Essa combinação neutralizou a tática de enxame iraniana. A frota de pequenas embarcações que antes bloqueava uma parte significativa do tráfego do estreito passou a sofrer perdas pesadas. Centenas de lanchas rápidas da Guarda Revolucionária deixaram de ser instrumento de pressão e se transformaram em alvos. A longa permanência dos A-10 no ar também permitiu que navios de varredura de minas operassem com muito mais segurança. Enquanto os Warthog patrulhavam o céu, nenhuma lancha iraniana podia emergir impunemente para lançar novas minas. A aeronave se tornou a segunda chave usada para destravar o Estreito de Hormuz. O impacto da operação, porém, não ficou limitado à destruição de veículos e estruturas militares. A figura central por trás das armas e das manobras táticas também foi eliminada.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciaram uma operação noturna que alterou o curso da crise no Estreito de Hormuz. O almirante Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, foi morto em um ataque aéreo israelense realizado na estratégica cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do Irã. Não se tratava de uma baixa militar comum. Tangsiri era o oficial iraniano de mais alto escalão, diretamente responsável pelo fechamento do Estreito de Hormuz e pelas operações de mineração. Katz apresentou a ação como sinal da parceria próxima com o presidente Donald Trump e enviou uma mensagem clara à liderança iraniana. Eles seriam caçados um por um. A confirmação estratégica veio logo depois pelo Comando Central dos Estados Unidos. O almirante Brad Cooper afirmou que Tangsiri havia assediado tripulações de milhares de navios mercantes inocentes ao longo dos últimos 8 anos e atacado centenas de embarcações com drones suicidas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, resumiu a situação em uma frase direta durante uma reunião de gabinete com Trump. O Irã já não tinha marinha nem comandante naval. Essa avaliação também explicava a liberdade com que A-10 e Apaches passaram a atuar nos céus da região. Esses meios aéreos estavam executando ataques estratégicos quando queriam, tanto no espaço aéreo iraniano quanto sobre o Estreito de Hormuz. Depois dessa onda de ataques em 2 fases, o cenário mudou drasticamente. Primeiro, as GBU-72 destruíram depósitos subterrâneos de mísseis e armas. Em seguida, os A-10 Warthog e os helicópteros Apache eliminaram ameaças móveis na superfície. Mas essas operações, fundamentais para abrir o Estreito de Hormuz, não surgiram do nada. Antes delas, houve uma campanha sistemática de bombardeios que durou semanas. Na Operação Epic Fury, bombardeiros de longo alcance assumiram o protagonismo. Os B-2 Spirit, aeronaves furtivas, realizaram ataques noturnos contra instalações de mísseis balísticos do Irã. Partindo do território continental dos Estados Unidos, fizeram voos sem escala de cerca de 37 horas, com reabastecimento em pleno ar. Graças à tecnologia furtiva, os sistemas de defesa aérea iranianos não conseguiram detectá-los a tempo. Os B-2 atingiram instalações subterrâneas profundas, com bombas penetradoras de aproximadamente 907 quilos e munições GBU-57 MOP. Enquanto isso, os B-1B Lancer foram empregados intensamente desde o começo da campanha. Em missões globais de cerca de 34 horas, eles causaram danos severos aos depósitos iranianos de mísseis antinavio. Sua velocidade supersônica e grande capacidade de carga tornaram o B-1B indispensável na operação. Ele lançou bombas guiadas de precisão da família GBU contra baterias costeiras e silos subterrâneos ao longo da costa de Hormuz. O B-52 Stratofortress também entrou na campanha de bombardeio. Essas aeronaves atacaram depósitos de drones, instalações de produção de torpedos e plataformas costeiras de lançamento. A capacidade do B-52 de permanecer no ar por muitas horas criou uma pressão constante sobre o Irã. No total, mais de 9.000 alvos foram atingidos. Mais de 100 navios e pequenas embarcações iranianas foram destruídos. Esses números mostram a escala da operação, e seus efeitos começaram a aparecer rapidamente no terreno. O maior trunfo iraniano no Estreito de Hormuz eram os mísseis antinavio lançados da costa. Sistemas como Nor, Ghader, Nasr e Abu Mahdi transformavam cada petroleiro que atravessava o estreito em um alvo potencial. A isso se somavam a capacidade iraniana de produzir milhares de drones, os veículos aéreos suicidas do tipo Shahed e embarcações não tripuladas carregadas de explosivos. Esse era o mapa de ameaças enfrentado pelos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Com a destruição dos depósitos subterrâneos pelas GBU-72, os estoques desses mísseis caíram de forma dramática. Lançadores móveis foram caçados um a um. Redes de radar foram retiradas de operação de maneira sistemática. Pontos de apoio de inteligência foram bombardeados. Plataformas de lançamento de drones e bases de veículos navais não tripulados também entraram na lista de alvos. Ao longo daquela fase da campanha, essas instalações foram destruídas uma após a outra. Foi o golpe mais pesado contra a doutrina iraniana de bloqueio do Estreito de Hormuz, construída por mais de 40 anos. As armas mais estratégicas de Teherã ficaram enterradas dentro dos próprios bunkers.
Depois de tudo isso, o que ainda restou ao Irã? Os silos subterrâneos, os lançadores móveis e as redes de radar da Guarda Revolucionária na região foram amplamente destruídos. Plataformas de drones e bases de veículos marítimos não tripulados foram atacadas de forma sistemática. As baterias costeiras que antes poderiam despejar fogo sobre o estreito agora estavam silenciosas. A doutrina iraniana de fechar Hormuz, desenvolvida durante décadas, foi quebrada em poucas semanas. Mesmo assim, Teherã ainda tentava transformar o estreito em instrumento de pressão econômica. O Irã passou a exigir uma taxa de trânsito de $2 milhões de alguns petroleiros que atravessavam a rota. Enquanto permitia a passagem de seu próprio petróleo e de navios de países aliados, bloqueava embarcações consideradas hostis. Navios ligados aos Estados Unidos e a Israel foram completamente proibidos. Isso mostrou que Teherã usava o Estreito de Hormuz não apenas como arma militar, mas também como arma econômica. O bombardeio norte-americano enfraqueceu esse instrumento de pressão, mas não encerrou totalmente a ameaça. O Irã ainda possui meios assimétricos, lançadores móveis escondidos, estoques remanescentes de drones e, principalmente, minas já lançadas no estreito ainda precisam ser neutralizados. As operações de limpeza de minas devem levar semanas. A capacidade iraniana de produzir milhares de drones por mês continua existindo. Assim, mesmo tendo perdido grande parte de suas capacidades militares convencionais na área, Teherã mantém um potencial de risco por meio de sistemas baratos, numerosos e fáceis de substituir. Ainda assim, o quadro geral passou a ser mais favorável para a navegação. A operação aérea em duas fases, conduzida pelos Estados Unidos, com bombas GBU-72 e aeronaves A-10 Warthog, desferiu um dos golpes mais duros já registrados contra a estratégia iraniana de ameaçar o Estreito de Hormuz. A ameaça direta de mísseis e drones contra navios que cruzam a passagem caiu para um nível muito inferior ao visto antes da operação. O estoque de mísseis e drones capazes de atingir embarcações foi amplamente reduzido após o colapso de túneis subterrâneos e a destruição de plataformas de lançamento. Em um briefing realizado naquela etapa da crise, o almirante Brad Cooper confirmou o avanço de forma clara. O bloqueio do Estreito de Hormuz ainda não havia sido totalmente removido, mas a maior parte do mecanismo que sustentava esse bloqueio tinha sido quebrada. No curto prazo, a expectativa era que 60% a 70% do tráfego voltasse ao normal. Antes da guerra, 138 navios atravessavam a passagem diariamente. No auge do bloqueio, esse número caiu para apenas 3. Mais tarde, já na fase final daquele período, a média subiu para cerca de 15 travessias por dia. Ainda era muito abaixo do normal, mas a tendência de recuperação estava evidente. A possibilidade de normalização completa depende agora dos preparativos militares dos aliados dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. As chamadas firmes de Trump aos parceiros começaram a produzir resultados. Em um momento diplomático decisivo da crise, líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda, Japão e Canadá divulgaram uma declaração conjunta. Eles condenaram as tentativas iranianas de lançar minas, realizar ataques com drones e bloquear o estreito. Também anunciaram que estavam prontos para contribuir de maneira adequada para garantir passagem segura. Não foram apenas esses 7 países. Ao todo, 22 nações prometeram apoio no Estreito de Hormuz. Isso não foi apenas um gesto diplomático. O planejamento militar concreto já havia começado. O Reino Unido assumiu a dianteira da coalizão. A Marinha Real confirmou planos para enviar drones não tripulados de caça-minas e veículos autônomos de superfície. Esses sistemas robóticos detectam e neutralizam minas iranianas à distância segura. Eles imitam assinaturas acústicas e magnéticas para acionar explosões controladas. A limpeza submarina pode ser feita sem expor tripulações humanas ao risco direto. O secretário de Energia britânico, Ed Miliband, afirmou que todas as opções, incluindo drones de caça-minas, estavam sendo avaliadas. A nova frota autônoma britânica de limpeza de minas estava pronta para operar pela primeira vez no Estreito de Hormuz. Além disso, o destroyer Type 45 HMS Dragon foi deslocado para o Mediterrâneo Oriental. Bases britânicas foram disponibilizadas para ataques aéreos dos Estados Unidos e operações envolvendo bombas GBU-72.
Especialistas militares britânicos também foram enviados à região para coordenar diretamente com as forças norte-americanas. É aí que está a principal contribuição de Londres, a limpeza tecnológica de minas. Enquanto os Estados Unidos atacam pelo ar, drones britânicos removem a ameaça invisível escondida sob a superfície do mar. O Estreito de Hormuz ainda não voltou completamente ao normal, mas a estrutura que sustentava o bloqueio iraniano sofreu danos profundos. O Irã perdeu grande parte de sua capacidade de impedir o tráfego por meios convencionais. O perigo assimétrico continua, mas a iniciativa operacional passou para as mãos da coalizão.